Eu sou William Piva, tenho 50 anos, sou casado há 26 anos, pai de 4 filhos e tive a oportunidade de me formar em Direito em 1995. Também fiz 3 MBA na Fundação Getúlio Vargas, de Direito Civil, Processo Civil e Gestão Empresarial. Tive a oportunidade de fazer a Escola da Magistratura de Santa Catarina, onde obtive a pós-graduação em Direito Constitucional e a Escola do Ministério Público, também de Santa Catarina, onde obtive a pós em Processo Penal. Por 11 anos, lecionei na Universidade de Joinville, a Univille, na minha terra, a qual adotei Joinville. Também, por 7 anos de forma voluntária, atuei no juizado, ainda quando era na Univille e também no Fórum de Joinville. Eu tive um sonho, aos meus 13 anos, nas aulas de USPB, em fazer Direito, e quando eu também era representante da turma da 8ª série. Passou-se o tempo, e com 17 anos eu tive certeza que eu queria fazer Direito. E assim foi a caminhada, me formei em Direito, tenho grande satisfação de advogar, sou muito feliz e consegui colocar a profissão com prazer. Eu agradeço a oportunidade de vocês terem me dado e quero deixar desde logo, não é um mantra, não é um ditado, mas é de coração, que todos nós possamos nesse dia ser abençoados por Deus, tal qual sempre está ao meu lado, eu que sou um cristão por opção e sempre louvo e coloco o nome do meu Deus à frente de tudo que faço. E graças a Ele, mais uma vez, tenho a oportunidade de falar com vocês. Por fim, deixo também um lembrete para meus amigos da DONEP que estão me ouvindo. Eu também participo da DONEP, uma associação que faz com que os homens sejam melhores homens e as pessoas sejam melhores pessoas, que possam caminhar com fé, esperança e amor. Obrigado pela oportunidade. Encerro aqui a minha apresentação. Bom dia, candidato. Bom dia. Qual a sua visão acerca do papel do Poder Judiciário enquanto instrumento indispensável à efetividade do princípio constitucional da segurança jurídica? Essencial. Por isso temos no artigo 927 do CPC e nos recursos repetitivos, linhas a ser seguidas. A segurança jurídica é essencial. Muito essencial, que nós muitas vezes verificamos empresas que vêm para o Brasil e acaba não atuando aqui por conta da insegurança jurídica que muitas vezes ocorre. Então, a segurança jurídica, além, evidentemente, de trazer segurança para o nosso dia a dia, no atendimento do cliente, o advogado, tudo, ela serve para alavancar, para fazer com que os negócios sejam mais efetivos. Tanto é, queridos, que eu dei aula de arbitragem e nós temos muitas empresas hoje que estão indo para a arbitragem por conta de, em 6 meses, terem uma decisão judicial. Então, além da segurança jurídica, nós precisamos a cada dia buscar a celeridade da justiça. É assim que eu penso acerca da segurança jurídica. Caso a Câmara, que eventualmente Vossa Excelência venha integrar, possua entendimento no sentido de fixar os honorários de sucumbência por equidade em causas de alto valor, ao argumento de inexistência de trânsito em julgado do tema 1076 do STJ, uma vez que aguarda análise de repercussão geral no STF do tema 1255, qual será a sua posição? E quais os fundamentos jurídicos da sua posição? A minha posição é aplicar a lei, e a lei diz que é de 10% a 20%. Nós tivemos uma grande luta no STJ e, respeitosamente, nós sabemos que está 5-5 a decisão no STF, aguarda o próximo ministro para o desempate, mas, respeitosamente, sequer penso eu que o tema é constitucional, o tema é de nível de Código de Processo Civil. O tema não é constitucional. A OAB foi muito ativa com o nosso presidente Beto Simonetti, com o Rafael, e nós conseguimos êxito no STJ, e o tema é repetitivo no STJ e, na minha humilde opinião, deveria prevalecer essa linha. Repito de novo, os valores podem ser alto valor, mas o risco, a responsabilidade do advogado é proporcional.
Se perde um prazo naquele processo, comete algum equívoco, algo parecido, a responsabilidade é em cima disso. Então, quanto maior o ônus, quanto maior a responsabilidade, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, é proporcional. Na minha opinião, poderei eventualmente ser voto vencido, mas votarei de acordo com a lei e de acordo com o artigo 85 do CPC. Em se tratando de advocacia pública, comente a respeito da responsabilidade civil, criminal e administrativa do advogado parecerista. Tivemos alguns casos onde a OAB atuou efetivamente em prol da advocacia pública. Como bem dito, o advogado público ele está dando um parecer, e ele, ao meu sentir, tem imunidade acerca disso. Ele apenas indica e passa para o seu gestor, para a entidade, o parecer dele. A decisão vem do órgão público e a responsabilidade dele no parecer é uma responsabilidade técnica, simplesmente aplicando a lei. Evidentemente, nós, como advogados, não podemos advogar contra a lei, né? Contra a legis, mas o parecer que vem do advogado público, ele está respaldado pela imunidade, teve que ter toda a liberdade para advogar. Se não fosse assim, para que serviria nossas prerrogativas, nossa imunidade, se não para defender a população e também o órgão público, por assim dizer. À luz da Lei 14.365, de 2022, que alterou o Estatuto da OAB, pode o Poder Judiciário decidir, no âmbito de eventual processo sancionador, se houver efetiva prestação de serviço jurídico de forma independente à análise do Conselho Federal da OAB? Qual a consequência caso seja proferida a decisão sem prévia manifestação do Conselho Federal da OAB? Nós estamos efetivamente ligados ao nosso Conselho. A OAB nos dá esse respaldo. Eu tive o privilégio de 1 ano e meio participar das prerrogativas, agora me afastei por conta do certame. Mas nós temos tanto o respaldo, quando atuamos como advogado, como o ônus de assim agir corretamente. Então, ao meu sentir, o judiciário, quando envolve sanção em relação ao advogado, principalmente em honorários, o nosso conselho deve ser sempre ouvido. Tem-se observado recorrente tentativa do Ministério Público, atuando por meio de ações civis públicas, de limitar o percentual de honorários que o advogado pode contratar com seu cliente. Como desembargador, explique de forma fundamentada como pretende se posicionar sobre esse tema. Eu tive o privilégio, na Univille, de dar aula de deontologia, ou seja, de ética. E essa é uma discussão bem perene, uma discussão que vem há tempos. Eu sempre indicava uma opinião aos meus acadêmicos, alunos, que agora estão me ouvindo aí, são advogados, que o percentual seria de 20% a 30%. Mas nós sabemos, temos linha nesse sentido, que o advogado previdenciário, o advogado que muitas vezes não tem o custo, a cobrança de honorários, e sim acerca do êxito, ele pode cobrar honorários desde que os seus honorários e o valor da sucumbência não seja maior do que o proveito econômico do seu cliente. É assim, então, que eu penso, e sem embargo ao Ministério Público, está fazendo o seu trabalho, mas é uma relação cliente-advogado e cabe à advocacia, cabe a nós, cabe ao nosso conselho cuidar desse tipo de coisa. Bem tem feito, né, na ação civil pública, nós nunca deixamos de nos manifestar. Temos aqui nas prerrogativas a doutora Suzana, a gente acompanhou, a gente sempre como amigo escure, apoiando a nossa advocacia. Atualmente, presenciamos um grande embate jurídico sobre ativismo judicial no Brasil. Qual a sua opinião quando o Poder Judiciário, em suas decisões, interfere em políticas públicas do Executivo? Minha opinião é que os poderes devem ser independentes e harmônicos. Ninguém deve fazer algo que não esteja na sua competência. Eu brincava com os alunos
que o ministro Marco Aurélio, do STF, não poderia julgar um processo no juizado, o qual eu estava fazendo audiência e ia fazer minuta de sentença. Embora ele tivesse, doutor João Scheffer, o nível mais alto do STF, ele não tinha, e não, no caso, ele foi aposentado, não tinha competência para julgar processo lá no juizado. A mesma linha nós temos que adotar. Se existe o legislativo, não é um faz de conta. Temos que seguir, porque o legislativo legisla, lógico que eventualmente tem atos de executivo, judiciário, esse é direito administrativo, mas a função primordial é legislar. O executivo executar e o judiciário julgar. Então, respeitosamente, quem quer legislar precisa de um cargo político ser votado, e não ser juiz, ministro, ou assim sucessivamente. Candidato, como você tem mais apenas um minuto, peço que faça só um pedido de voto agora para finalizar o seu tempo. Tá bom, muito obrigado. Agradeço a vocês o carinho, a OAB, o abraço, o aconchego dos Dr. Oliver de Joinville, né, os doutores aqui que sempre me receberam muito bem, a nossa presidente, eu sempre digo uma guerreira. E eu peço agora, você que me ouve, eu venho da Manchester catarinense, respeitosamente a maior cidade de Santa Catarina. Eu venho de uma cidade que tem um PIB elevado, e nós lá nunca fizemos um desembargador. Peço o teu voto, o teu apoio, que o interior também tenha sua vez e voz no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agradeço a todos e, de novo, que Deus os abençoe.